Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Grazieri e estamos em mais uma videoaula da nossa disciplina de Desenvolvimento Regional. Nessa videoaula, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de redes urbanas, que é um conceito que a gente muitas vezes relaciona com grandes cidades, com grandes centros, e tem a ver com isso mesmo, mas a gente também vai enxergar que as redes urbanas elas podem se formar em outros contextos também, tá certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Para começar, vou compartilhar contigo a minha tela, tá? E aí fica mais fácil da gente visualizar aqui as questões que a gente coloca. Bom, para a gente começar a falar de rede urbana, a gente precisa entender um pouco. Essa foto aqui que eu coloquei, uma foto lá de São Paulo, ao fundo aqui você vai ver a ponte estaiada, um pedacinho dela, e alguns dos prédios que tem aqui, né? E isso tudo sendo margeado aí por um dos rios que corta a cidade. Bom, por que eu coloquei essa foto aqui? Porque ela exemplifica bem algumas questões que a gente traz dentro do conceito de redes urbanas, e um desses conceitos é a questão da urbanização, né? Então, o que a gente está falando quando a gente se refere à urbanização? A gente está falando de, primeiramente, uma ampliação das áreas urbanas das cidades. Então, entendendo que o espaço territorial ocupado por uma cidade, ele vai ser ocupado tanto por o espaço urbano, quanto o espaço não urbano, o espaço rural, a gente vai observar que, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a área urbana das cidades, ela vem crescendo, inclusive nas cidades do interior. Isso significa que, de alguma forma, existe um fluxo, existe algo acontecendo aí que faz com que as pessoas que estavam morando, estavam localizadas ou até mesmo trabalhando nas áreas rurais, elas estejam hoje inseridas num contexto mais urbano. Então, isso certamente mexe com a dinâmica da cidade. Uma vez que a gente tem mais gente na cidade do que no campo, vamos dizer assim, a gente também vai ter uma outra demanda por os serviços urbanos, serviços de saúde, de educação, de infraestrutura, de transporte, e até mesmo no comércio local, tá certo? Um outro ponto é que as cidades médias, elas vêm crescendo aqui no Brasil acima das taxas observadas das cidades grandes. Então, quando a gente nota, a gente classifica entre cidades grandes, cidades médias e cidades pequenas, quem mais vem crescendo são as cidades médias. Mais do que as cidades grandes e mais do que as pequenas também. Isso também reflete um pouco do processo de urbanização que está acontecendo ali. Então, se a gente for olhar por esse prisma, né, as cidades médias são aquelas que têm a área urbana aumentada, ou seja, de alguma forma, um movimento até migratório que acontece da área rural, do campo para as cidades, do que é observado em outras cidades, tá? Tanto, principalmente considerando essa diferença aí de tamanhos. Outro ponto importante, existe a formação de extensas periferias nas cidades, e isso a gente está observando em todos os, digamos assim, os tamanhos de cidade. Você vai ter periferias nas cidades pequenas, nas cidades médias e nas cidades grandes. Mas, quando você traz aí para um escopo maior, obviamente que essas periferias elas vão ficando maiores também. A gente está entendendo periferia como aquelas regiões que não estão ali envolvidas no centro da cidade, né, que é considerado o centro da cidade. Então, todas essas regiões periféricas, ou seja, que ficam no entorno do centro, estão colocadas aqui. E aí, há uma tendência de que essas regiões, né, periféricas, elas vão aumentando com o passar do tempo. Por que será que isso acontece? Talvez em consequência deste movimento migratório que vem do campo para a cidade e que, de alguma forma, vai trazendo as pessoas não para ocupações e para moradias que ficam nos centros das cidades, mas para ocupações e moradias que estão mais na região periférica, né? Não dá para a gente imaginar que todo mundo que trabalha ou que mora numa cidade vai conseguir trabalhar no centro daquela cidade. Algumas pessoas vão ter que trabalhar em outras regiões. É o que acontece em cidades grandes, como a cidade de São Paulo, por exemplo. E um outro ponto importante é a observância de grandes agrupamentos que ignoram limites dos municípios.
Então, o que a gente está vendo aí? Principalmente quando a gente traz a reflexão sobre as periferias, as extensas periferias, muitas vezes a gente vai notar que algumas áreas habitadas, elas suplantam os limites das cidades e elas vão, assim, digamos assim, se esparramando por outros territórios. Então, muitas vezes a gente vê comunidades carentes que tem uma parte dessas comunidades que está localizada em uma cidade e aí a outra parte em outra cidade. É um bloco só, como se a gente estivesse tendo uma visão aérea, é um bloco só, mas considerando os limites geográficos, muitas vezes os municípios já não servem mais como limites para definir a extensão, o tamanho dessas comunidades, desses agrupamentos. Então, esses fenômenos que eu mencionei são fenômenos que estão relacionados à urbanização e que são refletidos na dinâmica do funcionamento de cada cidade, tá certo? Então, diante dessa colocação, digamos assim, a gente vai observar o seguinte: tem um mapa aqui, que é o mapa lá do IBGE, tá? Do Educa-IBGE, na verdade, que ele faz aí uma evolução da população urbana no Brasil de 1940 até 2010, considerando os censos demográficos, tá? Não fazendo projeção, mas considerando os dados reais aí obtidos no censo. E aí você vai notar, pela cor que a gente tem aqui no gráfico, que em 1940 a gente tinha uma concentração, né, de pessoas morando na área urbana das cidades, mas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas capitais aqui do Nordeste, nas capitais aqui do Sul também, tem aqui também, dá para notar Minas Gerais, Belo Horizonte, né? E aqui em cima também. Agora, o que acontece na evolução aí para 2010 é que este boom de pessoas morando na cidade ocorreu no país inteiro. Então, você vai ver que até na região centro-oeste, que é onde nós estamos, a diferença é muito grande quando a gente compara com a região nos anos 1940. Sem falar nas que já eram, né? Já tinham, digamos assim, uma preponderância maior de pessoas morando nas zonas urbanas, como isso vem aumentando. E a gente percebe que essa concentração está ali, principalmente no Sudeste e notadamente no Nordeste, na região Nordeste do país, né? Outras regiões têm aí também as suas devidas concentrações, como a região Norte também, né? A região Sul também bastante concentrada em termos de moradores urbanos, mas essas regiões aqui do Nordeste e do Sudeste, elas apresentam uma grande evolução aí ao longo desses anos. Então, aí a gente consegue notar o seguinte, a gente consegue notar que de 1940 para cá, tem muito mais gente morando na área urbana das cidades do que tinha anteriormente. E por que que isso aconteceu? Eu acho que é uma pergunta-chave para a gente entender isso dentro do contexto de desenvolvimento regional, né? Por que essas pessoas estão morando mais nas cidades do que morando mais no campo? Tem um efeito aí de crescimento demográfico, ou seja, tem mais gente também morando nas zonas urbanas porque tem mais gente nascendo, tem mais pessoas ocupando esse espaço? Pode ser. Mas será que também não tem um efeito aí econômico? Ou seja, as pessoas estão ocupando mais as áreas urbanas porque enxergam nelas oportunidades para obter rendas, para se capacitar, para acessar os serviços públicos de uma forma mais fácil do que se ela estivesse na zona rural, no campo? Pois é, né? Tem aí, acho que um bom ponto de reflexão para a gente aí, para a gente pensar sobre esse assunto, né? E aí, mais um gráfico aqui, que também é do IBGE Educa, que mostra aqui para a gente o percentual da população que vive em área urbana. E aí a gente vai ver isso aí por região. Olha só, né? A gente, quando considera aqui, por exemplo, a região sudeste, né? Que é onde estão os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, a gente encontra o maior percentual de todas as regiões do Brasil de pessoas morando, né, em zona urbana, então, deixando de morar no campo para morar na zona urbana. E aí a gente vê a segunda região, aí depois da região sudeste, com maior percentual, que é a região centro-oeste. Olha aqui que bacana, né? Que interessante. E aqui na região centro-oeste, a gente tem aqui cerca de 90% das pessoas também morando nas zonas urbanas do que nas zonas rurais. Então, mesmo na região centro-oeste, onde a gente está, a gente observa muito mais gente concentrada no centro, nas cidades, nas proximidades das cidades, do centro das cidades,
do que morando lá na zona rural. Isso já dá para a gente um indicativo bastante interessante aí do que nós estamos vivendo, dessa mudança, desse deslocamento das pessoas aqui no Brasil, na verdade, né? Então, pelo mapa anterior, a gente viu que todas as regiões elas tiveram mudança. Mas olha aqui, a gente tem depois a região centro-oeste, a região sul, a região norte, a região nordeste, né? A região nordeste foi a que teve, no segundo mapa anterior, ela está mais pintadinha, ou seja, a gente tem mais ocorrências de pessoas morando ali na zona urbana, né? Houve mais mudanças nesse sentido, né? Mas é notável aqui como que a região centro-oeste está se colocando nesse cenário, né? É muito interessante. E ainda mais quando a gente considera aqui que na região centro-oeste existe um forte apelo econômico pelas atividades relacionadas ao agronegócio. Então, que é desempenhado nas zonas rurais, as zonas de campo. E aí, por que isso está hoje... por que a gente consegue ver tanta gente morando nas cidades, né? Não é curioso, né? Não dá para a gente ficar pensando um pouquinho sobre isso? Eu acho que sim, né? Bom, e aí, diante disso que a gente colocou, é legal a gente trazer, então, os conceitos que norteiam essa história de redes urbanas que a gente está falando, né? Então, esses conceitos, eles vêm aqui do Wegler, do Mendes, Furtado e Pereira, que colocam para a gente a diferenciação, na verdade, entre estrutura urbana, rede urbana e sistemas urbanos. São coisas distintas. Então, na verdade, o que a gente tem? Quando a gente fala da distribuição espacial das cidades, ou seja, quando a gente olha para como que elas estão organizadas mesmo em termos de distribuição de espaços, a gente tem o que a gente chama de estrutura urbana. Redes urbanas incluem as características que aquela cidade possui, tá? Incluindo as características relacionadas à infraestrutura de transportes e telecomunicação. Então, a rede urbana, ela é caracterizada não só pelo território em si, pelas características geográficas, mas toda a questão cultural, histórica e também a infraestrutura de transporte e de telecomunicações. Isso faz uma rede urbana ser configurada, tá certo? E os sistemas urbanos, que são, por sua vez, como que as cidades, né, como que as regiões elas funcionam. Tá? Então, quando ele fala assim, fluxos materiais e imateriais de curto prazo, a gente está aí imaginando o quê? Como que pessoas, mercadorias, produtos, como que funcionam, né, aqueles elementos todos que estão estão ali caracterizados naquela rede urbana e ainda naquela estrutura urbana. Então, a estrutura urbana é como espacialmente o negócio está distribuído, né? Os espaços estão distribuídos. A rede urbana é quais as características que aquela região possui em termos não só geográficos, mas também em termos históricos, culturais, e quais as estruturas que conectam essas regiões. E as estruturas conectivas, digamos assim, são duas, que são as estruturas de transportes e telecomunicações, e os sistemas urbanos, que é como aquilo tudo funciona em termos de fluxo, tá certo? Então, essas características aí que a gente citou, né, estrutura, rede e sistemas urbanos, elas ajudam a gente a entender um pouco dessa dinâmica que existe nas cidades, e inclusive a dinâmica da urbanização que a gente comentou lá no comecinho da nossa videoaula, tá certo? Mais alguns conceitos que eu acho que são importantes aí, que são trazidos pelos autores, para a gente pensar um pouco na questão das redes urbanas, é como que você caracteriza essas redes, tá certo? Então, quais são esses conceitos? Né? O conceito da homogeneidade, então, como que esses componentes da rede, eles se parecem em termos socioeconômicos, ambientais e históricos. Então, quer dizer o seguinte, quando a gente tem ali várias cidades que estão conectadas por estruturas de transporte e de telecomunicações, cada uma dessas cidades vai formar um nó nesta rede, e como que eu entendo que essa rede, como que eu entendo que essas cidades, elas formam essa rede? Pela homogeneidade, eu vou entender que elas formam a rede se elas forem, de alguma forma, parecidas nesses critérios que a gente colocou aqui.
Outro critério para observar, né, na formação da rede aí por esses nós é a questão da polaridade, ou seja, como que os serviços e os bens, como os serviços são prestados e como que os bens eles circulam e são entregues ali naqueles nós da rede. Né? E essa circulação, essa prestação de serviço e essa circulação de produtos é característica daquela rede e é diferente quando a gente compara com outras redes. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, mais ou menos. Quando eu pego a região metropolitana de São Paulo e as cidades que estão ali perto, ali os produtos, os serviços que são prestados, mais ou menos eles têm uma característica comum, mais ou menos todos eles são feitos do mesmo jeito. E quando você pega, por exemplo, a região metropolitana do Rio de Janeiro, essa prestação de serviços tem outra característica, que é a característica de lá, tá certo? Ah, professora, mas, por exemplo, cabeleireira é cabeleireira em todo lugar. Cabeleireira é cabeleireira em todo lugar. Mas os critérios que são utilizados ali, da forma de prestar o serviço, até a forma do atendimento ao cliente, ela é diferenciada. Então, a gente coloca isso no critério aí na característica, na verdade, da polaridade. Aí a gente tem as características de limite crítico e limite máximo. O limite crítico é quando você está falando ali de como que você expande aquela rede a partir de um conceito que se chama economia de escala, ou seja, o quanto que eu posso produzir a mais de um determinado produto ou de um determinado serviço para que ele seja barateado, tá certo? Então, esse é o limite crítico. E o limite máximo é o máximo que a gente consegue se estender na prestação de serviços, na distribuição de bens, no entorno do núcleo urbano. Então, você olha ali para o centro das cidades, né? E você consegue, o limite máximo é assim, até onde eu consigo chegar, né? Eu tenho o centro aqui. Até onde eu consigo chegar, distante do centro, sem descaracterizar esses produtos e esses serviços que são típicos daquela região, tá? Então, eu acho que isso também ajuda a gente ter um norte, aí entender melhor como que eu enxergo que uma determinada região pode se tornar uma rede urbana, tá certo? Veja, note aí que a gente realmente não está falando só de questões técnicas, por exemplo, como estrada, linha telefônica, internet, essas coisas. Mas a gente está falando também de como que as coisas acontecem ali. Então, uma rede urbana, ela também é estabelecida por essas relações que não fazem parte do mercado de trabalho, do mercado ou relações técnicas, mas que também têm raízes culturais e históricas, tá bom? Legal. E aí fica uma pergunta que fica, na verdade, é uma provocação, né, que eu fiz já desde o início aqui da nossa conversa. Até que ponto as redes urbanas elas são influenciadas pelos movimentos migratórios? E aí eu trago aqui essa charge, na verdade, que já tem aí um tempinho, né? Ela foi feita pelo Márcio Baraldi, já foi utilizada até em algumas outras oportunidades aí de provas mesmo, de atividades educacionais, mas que eu acho muito legal, né? Dando os créditos aí para o autor, de como que ele faz aí o trocadilho das palavras com as imagens aí. Então, aqui de um lado a gente tem as enxadas paradas, né? Ou seja, reflete um pouco aí a realidade aí do campo, né? Do que a gente tinha anteriormente, digamos assim, né? De o campo mais povoado que a cidade, que a área urbana, e aí, de repente, as pessoas deixam o campo para virem trabalhar nas cidades. Então, as enxadas, né, que era um dos instrumentos de trabalho do homem do campo, fica ali parada, né? E aí, você vê as enxadas paradas. Então, o que são essas enxadas paradas? São justamente os fluxos de pessoas que a gente tem nas grandes cidades, nos centros urbanos. Então, a gente tem aqui as estradas, né, digamos assim. Ai, desculpa, dei uma tossinha aqui agora. Mas as estradas, as ruas, totalmente lotadas de carro, tudo parado, fom, buzinando todo mundo. E aí as pessoas todas aqui também, aglomeradas aí, né? Só um minutinho. Ai, minha tosse agora deu uma tacada, viu? Mas é de falar muito, a professora fala muito, né? Por isso. Então, fica aí esse questionamento, né? Até que ponto
que esse movimento, né, das pessoas saírem do campo para irem para as cidades influenciam as redes urbanas. Em que sentido? Como que essas pessoas que, de repente, vêm do campo e vão para a cidade, acabam mudando a forma de prestação de serviços, a cultura, como que elas vão interagindo com aquelas que já são urbanas natas, né, nasceram lá na cidade, na área urbana, como que elas vão se colocando em relação ao emprego, como que elas vão se colocando em relação à moradia, como que os serviços públicos eles são prestados diante de uma situação em que há mais gente do que, digamos assim, estava previsto anteriormente. Eu acho que esse é um questionamento muito importante que a gente traz, inclusive, na nossa atividade. E aí, nesse sentido, eu queria te fazer uma sugestão, coloquei aqui o link, né, para que você assista um vídeo lá no YouTube, que fala justamente sobre essa questão aí do impacto das migrações que a gente observou aí nas áreas urbanas, tá bom? É uma reflexão que é feita aí por alguns pesquisadores. Ai, tá difícil, viu? Desculpa de novo. Mas o que está aí no vídeo, na verdade, é uma reflexão que foi conduzida por alguns pesquisadores e que fazem justamente esses questionamentos sobre o efeito das atividades migratórias sobre as áreas urbanas da cidade e como que as redes urbanas elas vão se reconfigurando diante desse processo migratório, tá bom? Então, é mais ou menos isso daí que eu queria aí te deixar de reflexão para a nossa aula aí de hoje, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro o conceito de redes urbanas, o que isso significa, e aí eu te convido, né, a assistir o vídeo que está indicado aí, assistir essa videoaula também, e também fazer uma leitura aí dos materiais que são indicados. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, me manda um e-mail, e a gente vai conversando para tirar as dúvidas também do conteúdo, tá bom? Então, por hora é isso daí. Fica aí com o meu abraço virtual e bons estudos para você. Tchau, tchau!